E agora eu dou a palavra à doutoranda Rosana Mendes Ribeiro. Oi, Monique. Olha, primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer muito mais uma vez pelo convite, pela iniciativa do CIESP, né, que tem trazido cursos maravilhosos e gratuitos, o que eu acho muito importante, né, para que os nossos professores tenham acesso a conteúdos de bastante qualidade, que é o que eu tenho visto nos eventos do CIESP. Eu vou inverter um pouquinho a ordem, tá, Monique? Eu vou passar a palavra primeiro para a fonoaudióloga, para a Clécia, uma colega, uma amiga querida, que eu tive o prazer de escrever nesse livro que a gente vem divulgando. Tem um aluno autista aí agora, um capítulo junto com ela, e é sobre esse capítulo que a gente vai conversar um pouquinho hoje com vocês, tá bom? Sem problemas. Então, Clécia Cristina da Silva Souza, vamos começar por você, querida. Vamos lá. Estão me ouvindo direitinho? Tudo bem, tá ótimo. Então, eu não poderia deixar de falar antes, né, de começar pelo tema, né, que nós estamos trabalhando, desenvolvendo nesse momento. Eu não poderia deixar de falar que muito do que eu pratico hoje, né, a nível de adaptação, de conhecer como uma criança aprende. Quem abriu os meus olhos para isso foi a Rosana. Ela deu aula para mim no Cefac e eu fiquei encantada, apaixonada por tudo que eu aprendi com ela e aprendo até hoje. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês, né? E escrever com ela esse capítulo também foi algo maravilhoso. Eu acho que deveria ter uma Rosana em cada cidade, em cada estado. Mas, aqui nesse momento, nós estamos sendo multiplicadores, né? À medida que a gente compartilha o conhecimento, a gente aprende mais. E eu tenho certeza que todos aqui, todos que estão nesse momento, né, nessa palestra, vai agregar valores na sua prática, vai ampliar aquilo que já faz, ou vai enxergar com outro olhar, vai melhorar a sua vivência, a sua prática, porque nós só temos a aprender, e aqui, assim, eu estou mais para aprender do que para ensinar. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, e ela, assim, eu não canso de falar que quem me deu esse novo olhar, né, esse novo caminho, foi o meu aprendizado com a Rosana. Eu não canso de falar isso, eu dou aula na Universidade Redentor, os meus alunos estão aqui também, eu convidei para eles, hoje a gente tem aula à noite, eu convidei eles para estarem aqui, não sei quantos vão conseguir entrar, porque trabalham, mas o meu enriquecimento na minha prática, enquanto fonoaudióloga educacional, enquanto professora docente da universidade, foi enriquecido pelo trabalho que eu aprendi, que a Rosana compartilhou desde as suas... acho que eu fui uma das primeiras a fazer o curso, né, de adaptação no Rio, com ela, e assim, nós vamos aprender muito aqui hoje, né? Então, eu vou pedir para ela passar o slide, que vai falar um pouquinho da legislação, né? Quando a gente se depara com o fator legislação, a gente encontra, né, uma ferramenta que dá um respaldo legal, né, que garante no sentido da excelência de como fazer, né? Se a gente for olhar só para o que está escrito, a gente vai falar assim, bom, não tem defeito. Né? O que está escrito é pertinente e é para ser funcional. Mas quando a gente pensa no como fazer, existe uma lacuna muito grande. Né? E eu acredito que com o nosso trabalho, cada um, né, trabalho de formiguinha, trabalho de muitos profissionais, cada um na sua prática, cada um na sua experiência, cada um com a sua especialidade, a gente vai conseguindo, né, preencher essa lacuna. Mas para isso a gente precisa sair daquela zona de conforto, sair da caixinha, mudar a forma de pensar, ser mais dinâmico, ser proativo, ser mais envolvente em tudo que a gente for fazer. Porque hoje a gente ainda encontra muitas escolas, né, e estruturas do sistema que não estão preparados para a diversidade que a gente tem.
né, de necessidade. Então, não basta olhar para a lei, ler e falar, vou colocar em prática. Eu tenho que ver, né, como isso deve ser feito. Pode passar, Rosana. Então, aí falando na lei o como fazer, né, nós somos muito bem subsidiados pelas leis, pelos dispositivos legais, né, que uma das garantias que ela preconiza é a matrícula da criança na rede regular de ensino. Ah, tá, vamos colocar a criança na rede regular de ensino. Isso é fácil, mas o caminho a percorrer, esse processo de entrada e permanência, ele não é fácil, sabe? É de sofrimento para muitas famílias, para gente que compartilha. Eu, por exemplo, atuo no espaço clínico e no educacional, são atuações diferentes, mas a família é a mesma, então a família sofre, existe muita coisa para ser feita, né? Então, a gente tem, assim, uma garantia legal que favorece, mas o processo, ele ainda é árduo, né? Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá uma garantia à educação, preparar a criança para o exercício da cidadania, o jovem, né? Dá condições igualitárias, direito de acesso para todos, inclusive fala da permanência na escola, mas o permanecer não é só estar ali naquele espaço físico, né? É ser pertencente, é ser envolvido, é ter o processo acompanhado, é ter os atendimentos, as necessidades sendo feitos de forma adequada, de forma que atenda a cada necessidade, né? Nós temos a Lei 12.764/2012, que dá proteção à criança autista, que ela fala do trabalho, né, dos diferentes setores, que vai ter a participação da comunidade, vai ter o controle para implementação, para acompanhamento e avaliação de todo esse processo, mas acontece que ainda assim, mesmo de 2012, quer dizer, nós estamos em 2021, já tem um bom passo, né? O que nós já conseguimos com isso? Nós não podemos desistir, nós temos que caminhar, buscar, né, o exercício dos direitos, nós temos que ser persistentes. A gente não pode desistir diante dos pequenos obstáculos. Então, mesmo diante da lei. Então, o que nós colocamos aí? Que, apesar das peculiaridades, né, do espectro serem mencionadas legalmente, o que é feito em relação a atender a necessidade de cada um que está no espectro? O próprio nome já diz, é um espectro. Eu já trabalhei com crianças onde existiam 3 crianças, trigêmeos, os 3 autistas, os 3 com perfis diferentes, os 3 com necessidades diferentes, tá? E aí, quando a gente fala nesse descompasso, né, que existe entre o que é legal, o que a lei prega, né, muito diferente daquilo que a gente vê na atuação. Não se leva em consideração se existe presença ou ausência de deficiência, se existe alguma concorrência, se existe algum outro fator que também interfere nesse processo. Então, os descompassos são muitos, né? Então, tem, por exemplo, crianças que são direcionadas diretamente para o Centro de Atendimento Psicossocial, que são os CAPS. Então, ali, acaba sendo que aquela criança é olhado para ela no sentido de se observar uma doença, e que ele não tem que ser tratado com uma criança que tem uma doença mental, né? E o próprio CAPS, ele tem uma carência de especialistas para trabalhar. E essas crianças, né, dentre esses descompassos todos, que a gente que o nosso foco aqui nesse caso é a criança autista, a gente vê que muitas vezes ela está inserida no contexto de inclusão, entre aspas, mas ela acaba sendo submetida às estratégias de aprendizado comum. Às vezes não é nem culpa do professor, ele não sabe como
como conduzir aquilo, como trabalhar. Aí entra a atuação de outros profissionais que formam essa equipe pedagógica, que formam esse grupo multidisciplinar que vai dar suporte para essa criança. Pode passar, Rosana. Eu sou rápida demais. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tudo Então, bem. tá bom. Deixa eu só dar uma sugestão, Monique. A gente está vendo aqui no chat, algumas pessoas estão dizendo que estão com áudio ruim, mas eu estou percebendo que são casos isolados. Então, eu queria sugerir, quem tiver com áudio ruim, saia da sala e entre novamente, porque a grande maioria das pessoas está com áudio bom. Isso. Então, provavelmente é pontual, é da máquina de vocês. Então, às vezes, sair e entrar novamente, na grande maioria das vezes resolve, tá bom? Vamos lá. Então, continuando, a gente vai falar dos níveis de suporte. Aí são dois grandes grupos, três, na verdade, três grandes grupos, né? E que, se a gente observar, né, o que fala em cada nível, né? Claro que a gente não vai encontrar todas as crianças do nível 1, que necessita de suporte, a gente não vai encontrar todas as crianças com o mesmo perfil sensorial, com as mesmas necessidades. Então, isso seria, assim, uma forma de meio que organizar, né? Mas dentro ainda desse nível, ainda tem as individualidades, as particularidades, né? Então, nesse nível, a criança necessita de suporte. Um suporte que não é o mesmo suporte para outras crianças que vão estar nesse grupo, né, que a Rosana vai apresentar posteriormente. Quando a gente fala, né, desse diagnóstico nessa faixa etária, 7 a 8 anos, é porque não se conseguiu identificar isso antes dessa faixa etária, quer dizer, tinha-se até, de repente, característica de uma criança neurotípica, né? E aí nessa faixa etária começa a se perceber. Então, esse é um grupo onde esse suporte ele é mais leve, ele não é de tanta dependência, é um suporte mais superficial. Passa para o próximo grupo, Rosana. O grupo 2, olha a faixa etária, entre 18 e 36 meses o diagnóstico. Então, foi um diagnóstico que aconteceu mais cedo. Então, se observou características antes, deixando claro que a gente está apresentando aqui esse suporte, esses níveis de suporte, só para dar uma noção dessa variação, mas que isso também não é um diagnóstico nosso, não é um diagnóstico fonoaudiológico, não somos nós que fazemos, que damos o laudo diagnóstico, né, do autismo. E quando a gente fala, assim, nesses níveis, a gente tem que ter noção de que existe uma variedade entre o que a criança sente, o que a criança percebe, como a criança responde. Isso vai estar envolvendo modulação, processamento, praxis, uma série de coisas que o professor, ele não foi capacitado como professor para entender tudo isso. Por isso, há necessidade do trabalho de outros profissionais, agregado ao trabalho do professor, para que ele tenha também o suporte necessário para lidar com essa diversidade, tá? E aí, o próximo nível, o terceiro, ele é ainda mais complexo, é um suporte muito mais, né, importante, no sentido de precisar mais, de ser mais dependente. Esse diagnóstico foi feito mais cedo ainda, dos 12 aos 24 meses. É claro que, né, toda criança que começa a intervenção precocemente, né, o prognóstico ou os ganhos no desenvolvimento, no processamento, nas habilidades, eles serão cada vez melhores. Mas, independente de qual nível desses a criança se encontra, com necessidade de suporte, aí os níveis se referem a suporte.
a gente tem que levar em consideração as diferenças individuais. Eu posso ter 3 crianças, ou 4, ou 5, precisando do mesmo nível de suporte 1, e mesmo assim, elas terem necessidades diferentes, tá? Então, a gente não pode invalidar essa necessidade, tá? Próximo slide. Acho que tem um antes, isso. Esse slide, né, tá apresentando, né, o espectro, né, mostrando que ele é um macro conjunto. Vamos imaginar que essa paleta de cores, ela está mostrando como que cada um se desenvolve nas habilidades cognitivas, linguísticas, no processamento sensorial, nas necessidades diversas que essas crianças têm. Eu, no meu espaço clínico, eu acho que, assim, lembrando de cabeça, eu acho que eu tenho uns 6 alunos, uns 6 pacientes, que são alunos de escolas regulares e que são autistas, têm diagnóstico de autismo. E o meu suporte como fonoaudióloga educacional para essas crianças no espaço do ambiente educacional delas, ele é diversificado, porque a forma de eu dar o suporte, ele atende àquela necessidade específica daquela criança, né? Então, e também eu tenho que levar em consideração quanto preparo o professor tem para com aquelas crianças, porque, às vezes, eu muito mais aprendo com ele do que ele comigo. E, às vezes, precisa, igual a gente fala do tempero, tem bastante tempero na comida, mas está faltando o quê? Um salzinho para realçar os outros sabores. Às vezes, o meu papel é só colocar aquele salzinho a mais para realçar os sabores, aquela prática que ele já faz, mas que ela está precisando de um olhar específico para determinadas coisas. Então, a gente tem que levar em consideração que não basta a mãe ou a família ter um amparo legal para incluir essa criança no espaço de uma escola regular. O entorno, as políticas públicas, o sistema, a comunidade, desde a pessoa que lida com a limpeza da escola até o diretor da escola, eles têm que saber lidar com essa diversidade, né? Porque a criança é pertencente à escola, ela não é pertencente a um espacinho de uma sala de aula. Clécia, eu acho que uma parêntese importante, que eu acho que isso fala muito o artigo que a gente acabou redigindo, é sobre essa discrepância da legislação e da saúde, que já trouxe tantas atualizações, colocando o autista dentro de um espectro, né? E a gente tem uma legislação ainda retrógrada nesse sentido, que não acompanha essa nomenclatura. Então, a gente se depara com inúmeros problemas por conta dessa situação, colocando também o autismo como se fosse uma situação homogênea. E não é, né? Então, essa demanda tão clara da saúde que o DSM-5 nos traz de uma forma tão plena, você não encontra dentro da própria legislação a mesma nomenclatura. Sim. E muitas vezes esse autista, principalmente na rede pública, ele está sendo colocado sempre como a criança deficiente. Ou ele é superdotado, ou ele é superdotado, ou ele é deficiente. O professor, ele tem até muita dificuldade para reconhecer que essa criança está dentro do espectro, porque dentro do espectro existem crianças com funcionamento médio. Existem crianças com funcionamento mais rebaixado, médio ou com altas habilidades, mas essa situação é uma situação muito confusa ainda. Eu vejo muitas vezes em escola de estado, a criança tem um diagnóstico de autismo e ele está sendo encaminhado para uma sala regida. E ele tem altas habilidades. Então, e o que é uma sala regida? Uma sala regida é, sabidamente, uma sala que vai receber uma deficiência intelectual. E eu já encontrei muitos autistas de funcionamento médio ou de funcionamento de alto potencial, de alta habilidade, lá naquela sala regida. Então, tem uma dificuldade muito grande ainda em se reconhecer o transtorno do espectro autista, e não aqueles
8 diagnósticos que eram firmados e que já caíram por terra, né? Então, a gente sabe, Asperger, por exemplo, quanta gente ainda fala a síndrome de Asperger caiu, né? Ela não existe mais. É um espectro autista. Então, essa situação, a gente vê uma discrepância muito grande, um caminhar muito diferente da legislação e da prática, o que atrapalha muito o dia a dia do professor, né? O dia a dia do professor cansa as famílias, né? Eu tenho crianças, por exemplo, que essa forma remota que eles colocaram, né? Todo mundo tem o mesmo formato de aula remota, gente, não dá conta. A criança autista não dá conta. Então, dependendo da criança, ela vai conseguir ficar 40 minutos sentada na frente do computador, mas tem criança que não vai dar conta de fazer isso. Então, o que foi pensado para essa criança? E as mães, os pais, eles acabam entrando em sofrimento. Por quê? Porque é cobrado um aprendizado, né? O sistema cobra um aprendizado e a criança não está acompanhando naquele modelo, né? Então, assim, o que a gente... pode passar para o próximo, Rosana. Quando a gente fala da legislação, né? O que seria a legislação ampla e subjetiva? Por que eu quis passar para isso aí? Porque eu tenho muitos casos de crianças que tudo é processo, precisa ser montado um processo, precisa ser encaminhado. Eu tenho um paciente que o processo dele está parado por conta da pandemia, a mãe está desesperada porque a escola não dá conta de fazer o trabalho com ele de forma remota, ele é um menino super inteligente, só que a escola está vendo ele nessa condição que você falou, com uma criança com rebaixamento de inteligência. Por quê? Porque tudo que é proposto ele não consegue fazer, mas ele não consegue fazer por causa do formato. Então, ele tem umas respostas para outros contextos que ele dá conta, que ninguém fala assim, gente, esse menino é muito inteligente. Só que a forma como a escola está conduzindo, ele não está acompanhando aquele processo. E aí, o que a família acaba entrando no sofrimento? Tiro da escola particular, coloco na escola pública, porque lá não vai fazer nada mesmo. Então, isso tem que acabar. A gente tem que buscar ensino de qualidade, seja no público ou seja no privado. Mas essa exigência, isso aí, a gente não pode esquecer que isso aí tem que ser uma cobrança diária, né? Enquanto profissionais, nós temos que requerer isso, né? Porque os pais pagam impostos para isso, né? Em relação à saúde, os planos negam terapia à criança, né? Tudo que se consegue-se judicialmente, né? Às vezes a mãe tem que vender alguma coisa para ela colocar para contratar um advogado, porque se ela vai para a defensoria pública é uma morosidade. Nós temos muitos casos que tudo é feito via judicial. Então, acaba sendo um processo penoso para a família também. Enquanto isso, faz o quê com a criança? Apesar de ser um direito, né? Então, essa situação dos planos de saúde, o que a gente vê de negativa do plano de saúde para as famílias de terapias, e nós sabemos que é uma negativa para colocar entraves nesse processo mesmo. Uhum. A família vai ganhar, mas há necessidade, né? A gente colocou até essa frase aqui, e o autista novamente procura por um advogado e ajuiza uma ação. Então, é muito desgastante, porque você tem o direito é garantido, mas você, ainda assim, a família precisa contratar um advogado, gastar dinheiro e ajuizar uma ação, porque o plano acaba dando uma negativa só, infelizmente, para deixar o processo moroso. Exatamente. Né? Apesar de ser um direito conquistado. Né? Conquistado. E outra situação bem delicada é o direito ao mediador. Só que, às vezes, igual, por exemplo, às vezes a escola, como eu já trabalhei como professor e atuei na Secretaria de Educação como fonoeducacional, e por trabalhar na faculdade, às vezes eles ligam, falam, Clécia, tem como você conseguir um mediador para mim? Estou precisando com urgência de um mediador.
sabe? Mas e a qualidade desse mediador? A Renata Zanon, ela me fala assim, olha, eu quero um bom mediador, hein? Porque ela sabe que, às vezes, o mediador está em busca de receber aquele dinheirinho, aquela ajuda, né? Para ele ser mediador, mas ele não tem a qualificação, ele não foi preparado para ele ser um mediador. Então, ele vai atender a necessidade daquela criança como? Então, não é qualquer pessoa para ser um mediador. E não é um cuidador, não é uma babá que a criança precisa ter. É o mediador para mediar o processo de aprendizagem dessa criança, né? Então, e outra coisa, tem escola que tem, eu sei porque já trabalhei com pais de situação financeira muito boa, a escola não tinha como, ela alegava que não podia pagar o mediador, o pai falava que pagava o mediador, aí a escola entende que se ele paga o mediador é funcionário do pai, então ele vai contar para o pai tudo que acontece na escola e acaba sendo um outro tipo de problema, sabe? É muito complicado, complicado demais, mas eu acho que os pais não podem desistir, têm que investir, porque só há mudança quando, né, há persistência. Em relação à previdência, né, esse benefício, né, que a criança autista tem direito, acaba sendo algo também que ela tem que a mãe procurar um advogado para ela ter esse direito exercido. Então, reparem que o direito acaba não sendo um direito, porque o que você tem direito é seu, ninguém tira, e você pega a qualquer momento. É meu, eu pego a qualquer momento, eu uso a qualquer momento. Mas acaba sendo o quê? Você tem que se desgastar, o pai tem que se desgastar, ele tem que sair em busca de relatório, de médico para dar laudo, uma série de coisas para ele ter garantido aquilo que é direito dele. Pode passar, Rosana. Então, quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de um atendimento a uma necessidade de todos, não é só a criança do espectro, né? Mas dentro, quando se atende a necessidade da criança do espectro, a gente está atendendo o espectro inteiro. A gente não pode ficar só com um grupo seleto, aquele que é mais fácil de se trabalhar, não. Parece que eu ouvi alguém colocando aí alguma coisa em relação à escola, que a escola às vezes fala que não sabe trabalhar. Eu não sou uma escola inclusiva, eu já ouvi isso também. A minha escola não é uma escola inclusiva. Então, é uma maneira que ela tem de fechar as portas, né? E a gente tem que mostrar que a inclusão não é só deixar a criança entrar, e eu acredito muito assim. Eu acho que é melhor você ter uma escola que não está preparada, mas ela assume que ela não está preparada, e ela quer aprender e quer se adequar para atender as necessidades, do que uma escola se exclui de atender aquilo que é direito de qualquer escolar. Então, a implementação, ela vai dar garantia de respeito às especificidades, gaguejei. Por quê? Respeitar é atender à necessidade peculiar de cada um. Não é isolar, não é segregar, não é pegar um conteúdo de uma criança que está lá na alfabetização e levar para o menino que está lá no 3º ano. Isso não é respeito, né? Quando a gente fala em atender a necessidade, uma das formas a gente vai ver na hora que a Rosana estiver falando em relação às adaptações, né? O quanto isso é benéfico. Benéfico em vários aspectos, sabe? E quando a gente vê uma pessoa, não quero puxar saco, não, a Rosana não precisa disso, mas quando a gente vê uma pessoa usar a sua própria necessidade, a carência que ela teve, de ver a dificuldade da filha, e como ela tinha que mudar aquele quadro, olha o quanto de benefício veio para muitas outras pessoas. Então, eu até acredito que, às vezes, Deus usa, sabe? Ele olha para alguém e fala assim, eu vou confiar naquela ali, porque eu acho que aquela vai expandir, aquela vai fazer com que outros tirem proveito
desse benefício. Então, isso que a gente vai ver hoje de adaptação é um benefício que não se restringiu à necessidade da filha da Rosana. Começou com ela não tinha isso em mente. Ela começou a praticar, ela começou a ver que aquilo funcionava, ela começou que aquilo fazia com que as habilidades da Letícia fossem afloradas e que não ficasse em evidência as suas dificuldades, porque a gente tem que olhar para as habilidades e expandir isso aí. Ela não se escondeu. O áudio da Clécia sumiu, né? Foi fechado. Professora Clécia, tem que abrir o seu áudio. Não sei como ele fechou. Ele fechou. Então, eu estava falando onde? Estava falando um pouquinho da metodologia, do quanto... Então, eu falei assim, eu falei que, assim, eu acho que você foi contemplar, é um trabalho grande que você faz, é um trabalho desgastante, até emocionalmente às vezes, por conta de muitos entraves que você tem que enfrentar em relação à busca de tornar isso aí políticas públicas, de que isso alcance muitas outras pessoas, mas você saiu da sua zona de conforto, aquilo que te incomodava em relação ao que você via no processo de aprendizagem da Letícia. E aí, hoje, muitas pessoas já podem vivenciar uma outra realidade na educação por conta de algo que não era, que você viu como um problema inicial e que tinha que ter uma solução. Você viu a sua necessidade como mãe e ainda bem que você era uma profissional que caiu de cabeça nisso. E hoje muitos podem desfrutar disso. E eu falo que mesmo que a pessoa não tenha uma boa prática, sabe? Mas o interesse em aprender, cada um aqui, depois que você falar, cada um aqui vai ter a oportunidade, na sua prática, ter muitas mudanças importantes. Isso aí, gente, né, um pouquinho antes, quando falei de políticas públicas, eu ia falar de uma engrenagem. Porque se parte da engrenagem falha, o produto final, ele também tem problema. Então, se a gente tem entraves, se a gente tem problema em relação à lei, à implementação, à funcionalidade, se existe uma lacuna nesse processo do o que fazer e como fazer, nós podemos entrar nessa lacuna, preencher essa lacuna, para que isso se torne melhor amanhã, né? Em relação ao laudo, né, que é muito falado, a gente sabe que muitas escolas lançam mão do laudo no sentido de justificar, né, ele não ter uma prática adequada para a criança, é como se aquilo fosse dar para ele uma tranquilidade ou uma garantia de que ele não faz porque a criança tem um laudo que justifica determinada coisa. Hoje, provado por A mais B, que não tem que ser assim, não tem que ser dessa forma. A gente tem que enxergar o laudo como uma forma de me dar possibilidade de aprimorar a minha prática, de modificar a minha prática, seja como professor, seja como profissional, de diferentes especialidades, modificar a prática para atender aquela necessidade, né? O laudo não foi feito para rotular. Infelizmente, às vezes, a gente precisa apresentar, o pai precisa apresentar o laudo na escola, porque a escola falou assim, não, não vai fazer nada com o meu filho se tiver o laudo, mas também vai ter aquela escola que vai se fechar se você levar o laudo. Então, a gente tem que, com laudo ou sem laudo, a gente tem que conscientizar a comunidade de um modo geral para estar mudando a postura de trabalhar, de intervir, para que essa criança do espectro, ela tenha o seu potencial validado, respeitado, sabe? Ela não é... A gente tem que conhecer para intervir, que é o que a Rosana vai falar daqui a pouquinho. A Denise fez um comentário muito pertinente. Laudo é o ponto de partida e não o fim da linha. Isso aí, isso mesmo, Denise. É perfeito, né? O laudo, ele tem que ser o ponto de partida mesmo. Agora, o que a Clécia está colocando é que nós temos mundo real e mundo ideal, né? No mundo ideal, o laudo é mesmo um ponto de partida. Mas no mundo real,
Nós temos muitas crianças que não têm acesso a uma avaliação. Não. E muitas vezes a única coisa que ela tem à frente dela é aquele professor. E aquele professor muitas vezes despreparado. Então o que a gente coloca aqui é uma situação que é muito comum da escola dizer, olha, eu só vou poder fazer adaptações se eu receber o laudo do seu filho. E a gente sabe que isso é uma situação que não é real. O professor, a qualquer momento, ele pode modificar suas estratégias. O professor, a qualquer momento, ele pode fazer adaptações, adequações, suplementações, porque ele não tem o laudo na frente dele. Então, e essa é uma situação que o professor tem que ter em mente. Independente do laudo, ele tem o direito de fazer modificações, de fazer adaptações, enquanto ele aguarda o laudo. Se esse laudo vier, ótimo, ele vai aprimorar as práticas dele. E se esse laudo não vier? Essa criança vai passar a vida à espera de um laudo? No ambiente educacional? Rosana, foi o que a gente fez naquela escola municipal aqui em Itaperuna, que, né, a gente usou o protocolo, a professora tinha uma turma exclusiva de crianças com dificuldade de aprendizagem, inclusive uma criança autista. Então, o que foi benéfico, importante, o desejo dela de que aquelas crianças aprendessem. Então, para descobrir como aquelas crianças iriam aprender, como elas processam a aprendizagem, o protocolo foi maravilhoso. Ela modificou a prática dela, né? Eu estava dando suporte ali, mas foi tudo, assim, sem laudo, porque não tinha laudo. Então, aplicou o protocolo, fez o rastreio, fez aquilo tudo que você vai apresentar agora, e a prática dela, ela teve um outro olhar. E ela viu quanto que aquilo deu de resultado. Se ela tivesse ficado esperando, eu não sei se eu mandei para você a reportagem, mas mais de 90% das crianças tiveram aproveitamento acima do mínimo necessário. É aquela situação que a gente sempre comenta, apesar de ser um direito e do laudo garantir esses direitos, eu vi uma situação aqui no chat que o Marcos colocou que é sim um direito, que é preciso pedir o laudo para que outros direitos sejam garantidos. Marcos, eu concordo com você, mas nós temos regiões nesse Brasil afora que nós não temos aonde encaminhar essa criança para esse laudo. E por conta dessa criança não ter um laudo, ela não vai ter as suas adaptações e as suas adequações? Ela só é garantida através de um laudo? De jeito nenhum. Adaptação e adequação curricular é de cunho pedagógico. Quem garante essas adequações e essas adaptações é o professor. O professor que tem na sua pauta o direito à educação, o acesso ao currículo, independente se esse documento foi produzido ou não. Me entendam, de forma nenhuma eu estou desvalorizando esse documento, que realmente traz vários direitos dessa criança, que vão muito além da adaptação curricular, mas a gente está falando em ambiente educacional e na impossibilidade ou na demora desse documento chegar até a escola. Então, na impossibilidade ou na demora, esse professor, ele tem que saber lidar com esse grupo heterogêneo, sabidamente heterogêneo. E dentro desse grupo heterogêneo, nós temos o transtorno do espectro autista. Nós temos TDAH, nós temos dislexia, nós temos crianças com dificuldades escolares. Então, nós não podemos ficar aguardando laudos. Os laudos devem vir, sim, para aprimorar as nossas práticas, mas nós precisamos parar com essa situação de ficar aguardando laudos na educação. Quem aguarda laudo, normalmente é o advogado e é o médico. Né? Nós, da educação, o professor, ele tem que estar preparado para se movimentar no ambiente educacional, independente da chegada desse laudo. Porque senão a gente está, na realidade, demorando muito para agir em termos de educação à frente das nossas crianças com necessidades específicas. Independente se seja autismo, TDAH, dislexia. Eu acho que hoje, o que eu mais luto, e quem me segue, quem tem aula comigo, quem tem a oportunidade de conhecer um pouquinho o meu trabalho, a minha luta
é pelo entendimento do professor frente ao seu grupo heterogêneo. Que a saúde venha a colaborar, sim, mas venha a aprimorar as práticas da educação. Mas nós precisamos estar preparados para lidar com essas crianças, independente do laudo. Eu sempre comento, né? Nossa, professor, vamos parar de ficar à espera do laudo. A espera do laudo tem que acabar. Porque nós temos práticas muito específicas, que o médico não vai interferir, que o advogado não vai interferir, e nós somos responsáveis pelo crescimento dessa criança no ambiente educacional. Volto a dizer, o laudo deve vir, tem que vir, nós temos que lutar por ele, mas ele tem que aprimorar as nossas práticas e não ser decisivo. Então, se ele não vem, não vamos fazer nada com a nossa criança porque ela não tem laudo. Então, às vezes a gente ouve muito isso. Ah, mas eu já encaminhei e ela não tem laudo, o laudo não veio. E ela está sentada na tua frente todos os dias. E você vai precisar atuar, né? Independente desse laudo, sim. Tá? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom, Clécia? Então eu vou assumir a partir daqui. Eu queria agradecer a Clécia primeiramente, mas ela vai voltar a conversar conosco. Eu queria, antes de eu começar a falar um pouquinho especificamente da adaptação curricular, eu queria fazer alguns comentários que eu fui aqui vendo no chat. Me permite, né, Monique? Que a gente vai assimilando algumas situações que estão passando por aqui. Vocês têm razão no sentido de que CID-10 está em vigor. CID-10 existe ainda, a Aspinger, sim. Porém, nós estamos a caminho do CID-11. E o CID-10, ele é de cunho da saúde. Então, na realidade, a saúde emite esses códigos, né? Só que nós, da área que faz a interlocução entre a saúde e a educação, atendemos ao DSM-5 já há algum tempo, e a gente luta por essa linguagem do transtorno do espectro autista no ambiente educacional. Então, a gente tem abandonado, e é uma mudança de mentalidade, né? O CID-10, ele vale para o convênio médico, ele vale, sim, para situações legais, né? Mas a gente tem trazido essa linguagem do DSM-5, que é a linguagem mais atual, e graças a Deus o CID-11, que já foi divulgado em 2022, entra em vigor, vai unificar essa linguagem. Então, por que a gente já não pode trabalhar com a linguagem mais atualizada, que é a linguagem do DSM-5, e que traz mais recursos, traz uma amplitude maior de trabalho, e coloca o transtorno do espectro autista como tem que ser, como mais um grupo heterogêneo, como mais um grupo que a gente não pode lidar de forma homogênea. Então, eu queria fazer essa observação, porque eu vi bastante observações, e vi bastante observações, assim, da contrariedade das nossas leis. E nós estamos diante de leis que são contraditórias o tempo todo, confusas, subjetivas, amplas, e que abrem um leque de discussão. Mas hoje eu queria muito conversar com vocês sobre o ambiente educacional. Por quê? O que acontece no ambiente da saúde, o que acontece no ambiente do direito, da legislação, são importantes para nós? São. Mas o nosso dia a dia é o ambiente educacional. O nosso dia a dia são 30 crianças sentadas na frente dos nossos professores, com as mais diversas diferenças, com singularidades. E é isso que eu queria muito conversar um pouquinho com vocês hoje. Aqui a gente está tratando especificamente do transtorno do espectro autista, mas eu não gosto de tratar das patologias no ambiente educacional. Eu não gosto, no ambiente educacional, de falar do autista, de falar do TDAH, de falar do disléxico, de falar de quem tem intolerância alimentar, de falar com quem tem uma dificuldade escolar. Eu gosto de conversar sobre um grupo sabidamente heterogêneo. E que vocês sabem, como professores, que é a única situação concreta que vocês têm na vida de vocês. Quando vocês fazem o curso de pedagogia, ou qualquer curso de professores especialistas, né? Aí professor de sala, professor de aula, não professor de sala. Se tem uma coisa real na vida de vocês, concreta, é que vocês estarão diante de um grupo heterogêneo. Se essa criança tem problemas emocionais, tem defasagem pedagógica, tem autismo, tem TDAH, tem dislexia, são singularidades, são peculiaridades que estão inseridas num contexto heterogêneo.
E é isso que eu queria muito conversar com vocês hoje. O contexto heterogêneo, que é o nosso foco quando a gente fala de adaptação curricular, tá? Então, vamos começar um pouquinho falando sobre currículo adaptado no transtorno do espectro autista, que é o nosso foco aqui hoje. Currículo adaptado no transtorno do espectro autista é primordial, não é exceção, é regra. Se tem uma situação onde a gente vai ter como regra um currículo adaptado, é no transtorno do espectro autista. É através da adaptação curricular que essa criança terá o direito, terá acesso ao currículo, terá o direito de acesso à educação. Não tem como a gente fugir disso. Se tem uma situação que você vai ter que olhar e vai ter que dizer, eu vou ter que fazer modificações na minha grade curricular, eu vou ter, para determinados itens, eu vou ter que ter modificações nos meus processos didáticos, eu vou ter que ter formas diferentes de estimulação, eu vou ter que ter formas de transmitir o conteúdo que seja acessível para a singularidade daquele aluno, porque a gente, quando fala em transtorno do espectro autista, e a gente fala, sim, em singularidade, a gente fala num mundo diferente do nosso, e o currículo adaptado vai ter que existir. Então, essa é uma situação que é regra. Então, eu queria começar falando com vocês sobre adaptação curricular, sobre currículo adaptado no TEA, como regra e não como exceção. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o ambiente escolar? Vamos pensar no ambiente escolar? Agora eu não estou falando do autismo, não. Eu estou falando do ambiente escolar. Infelizmente, o ambiente escolar, ele é um ambiente predominantemente social. Ele é um ambiente com exigências de comunicação. Ele é um ambiente montado, na grande maioria das vezes, para as crianças sem alteração. Justamente por conta das exigências desse ambiente. Se a gente tem um ambiente predominantemente social e um ambiente predominantemente com exigências de comunicação, nós temos um ambiente sabidamente inadequado para o autismo. Então, aí você já tem uma situação de discrepância. Quando eu tenho um espectro autista que tem problemas sociais, problemas comportamentais e problemas de comunicação, e ele entra num ambiente onde a maior exigência é a social e a de comunicação, pronto. Já começamos, na realidade, com um problema muito real para a nossa criança dentro do espectro autista, num ambiente que já sabidamente é o que ele vai exigir. Então, como é que é o ambiente escolar para o autista? O ambiente escolar para o autista, ele é naturalmente ríspido, ele é naturalmente aversivo. Você não precisa fazer nada. Ele já é ríspido e ele já é aversivo, pelas próprias características de uma criança dentro do espectro autista. Porque esta criança dentro do espectro autista, ela tem problemas com regras, ela tem dificuldades de engajamento, ela tem dificuldades para cumprir rotina. Essa criança tem hipersensibilidades ou hipossensibilidades, que já não são respeitadas nesse ambiente que foi montado para quem não tem o autismo. Né? Então, nós temos várias situações que já desfavorecem a nossa criança com o transtorno do espectro autista. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é que a escola precisa se preocupar com esses aspectos. Para iniciar qualquer processo de atendimento ou de adaptação curricular que não se limita apenas a atividades pedagógicas, a escola precisa ter a cultura da flexibilidade. A escola precisa ter a cultura de uma educação inclusiva. Porque, infelizmente, o TEA precisa, antes de tudo, que o ambiente seja flexível, para que ele possa exercer uma flexibilidade tão difícil para ele, que naturalmente ele não tem. Né? Então, essa situação, a gente vai ao encontro do que é a inclusão. Né? Então, a inclusão ela é muito mais complexa do que apenas fornecimento de apoios e serviços. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de renovação escolar, a gente fala de mudança do sistema educacional para todos os alunos, não só para o autista. A gente fala de práticas eficazes que vai exigir mudança no currículo,
vai exigir mudança de como o professor ensina, de como os alunos aprendem, de como os alunos, com ou sem deficiência, vão interagir com os outros. Então, a gente fala de um aspecto muito maior, quando a gente fala de inclusão, e quando a gente fala, claro, de práticas escolares de adaptação. Eu gosto muito dessa frase, que é de 3 autores americanos. Práticas escolares eficazes e modelos inclusivos de educação são sinônimos e dependem um dos outros, né? Então, às vezes, vocês sabem que quem me acompanha um pouquinho, eu falo muito sobre a situação de... Claro, a minha especialidade é a adaptação curricular, então eu falo muito sobre... Pare de dar dicas para os professores. Dica, como diz a Simone Capellini, quem dá é Masterchef. Nós fazemos ciência. Quando você começa a dar dicas, você não cai na ciência. E você deixa esse professor cada vez mais perdido. Nós precisamos de protocolos dentro das escolas. Nós precisamos de métricas. Nós precisamos de metas e objetivos, né? Ana Paula comentou uma coisa aqui muito pertinente. Um grande problema no Brasil é que a inclusão passa a ser uma opção ou não do professor. Não é um projeto científico palpável, fica na questão da boa vontade. E olha, Ana Paula, eu te diria que, graças a Deus, a gente encontra muitos professores com muita boa vontade, porque hoje, muitas vezes, é o que nos resta para trazer, na realidade, a inclusão para dentro das escolas. Mas, realmente, a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso urgentemente, tá? E aí, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre inclusão e adaptação curricular. É claro que a gente tem pouco tempo, né? A gente está num curso que eu digo que é The Flash, com o tempo que a gente tem. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala desse todo. E quando a gente fala de adaptação curricular, a gente fala de adaptação curricular de macro e de micro magnitude. Então, o que é isso? Eu queria fazer uma breve explicação para vocês, para que a gente possa partir dessa definição. Isso tudo é muito confuso. Quando a gente fala de adaptação e adequação curricular, parece surgir redundância. Parece que tudo é a mesma coisa, mas não é. Quando a gente fala em inclusão, eles têm significado similares, mas eles são diferentes. Então, eu vou tentar colocar de uma forma bem didática. Deixa eu prender esse fone melhor aqui, peraí. Pronto. Eu vou tentar falar de uma forma bem didática para vocês essas definições, tá? Então, o que é adaptação curricular? Primeiramente, vamos pensar num conceito amplo, num conceito de macromagnitude, que foi elaborado através do PCN, desse documento, dos parâmetros curriculares nacionais. Então, a adaptação curricular de macromagnitude, ela envolve níveis diferentes de gestão. Então, a adaptação curricular de macromagnitude, ela envolve âmbitos federais, âmbitos estaduais, âmbitos municipais e âmbitos locais, que é a própria escola. Então, a gente pode chamar essas adaptações como adaptações de grande porte, adaptações significativas, aonde a gente, foi o que eu falei para vocês, a gente envolve em mudanças de maior proporção, em mudança de natureza política, mudança de natureza administrativa, financeira, de ambientes físicos, de mobiliários, de formação de professores em massa. Tudo isso é adaptação curricular? É claro que sim. Adaptação curricular de macromagnitude, né? E as adaptações curriculares implícitas dentro dessa adaptação de macromagnitude, que são as adaptações não significativas, ou de pequeno porte, que são aquelas adaptações que estão dentro da macromagnitude, mas elas são de micromagnitude. E elas predominam dentro da escola, no ambiente educacional. São aquelas adaptações feitas pelo professor, elaboradas no planejamento dele, na execução das atividades, das provas. Como é que eu vou acompanhar essa criança? Como é que eu vou avaliar essa criança? Tudo isso é uma adaptação curricular de micromagnitude, uma adaptação curricular de pequeno porte. Tá? Então, há uma diferença, eu vou padronizar para vocês. Eu vou falar de adaptação curricular. Porque quando eu falo de adaptação curricular, eu estou falando de uma estrutura macro.
E eu posso falar, dentro do contexto das adaptações, eu posso falar de adequações, eu posso falar de flexibilizações, eu posso falar de suplementações, mas tudo isso é adaptação curricular de grande porte, de macro magnitude, né? Então são termos aí tão discutidos e tão confusos, mas não é errado você falar, quando você fala de adaptação curricular, porque você está falando do termo macro. Você está falando de um âmbito que aceita no seu núcleo as adaptações de pequeno porte, as adequações, as flexibilizações. Então, eu tentei de uma forma rápida, mas vocês entenderem por que eu vou me utilizar do termo adaptação curricular o tempo todo, tá bom? E aí, voltando um pouquinho aqui para os nossos slides, para o TEA, quando a gente fala em inclusão, em adaptação curricular, você tem que ter um protocolo, a escola precisa ter um protocolo. Esse protocolo tem que atender algumas etapas. Então, a primeira etapa que você tem que entender, que a escola tem que entender, a escola tem que conhecer o autismo. Conhecer o autismo é o primeiro passo que a escola tem que fazer. Uma escola que não conhece o autismo, ela não vai compreender o desenvolvimento do seu aluno autista. Então, tenha isso no seu protocolo dentro da escola. Escolas, atentem-se a isso, vocês podem elaborar um documento. Primeiro lugar, vamos conhecer o autismo. Segundo lugar, vamos compreender o desenvolvimento do meu aluno autista. Vamos compreender o dia a dia dessa minha criança no ambiente familiar. Vamos entender os marcos do desenvolvimento dessa minha criança, para que eu possa recebê-la na minha escola. Então, esse é o primeiro ponto do teu protocolo. O segundo ponto do teu protocolo: tenha equipes, tenha pessoas com formação em autismo. Vocês precisam, dentro da escola, de profissionais que tenham formação para o autismo, né? Hoje em dia, a gente tem muita gente boa no mercado. A gente tem muita gente qualificada. Então, escolas, vocês precisam ter, dentro da sua equipe docente, pessoas especialistas em autismo, pedagogos, psicopedagogos, especialistas em autismo, para que vocês possam não se ver em situações que vocês não conseguem dar conta daquela situação. Outra coisa, deem abertura para as famílias. Tem escola que não ouve a família. A família, ela sabe tudo sobre esse autista. A família, ela pode te passar uma lista do que a criança faz bem e do que a criança não faz bem. E muitas vezes esse já é o teu ponto de partida. O que a criança faz bem é onde você vai investir. O que a criança não faz bem, deixa de lado. Porque você está diante de um transtorno do espectro autista. Dê abertura para essa família. Ouça as angústias dessa família. Ouça tudo que essa família... Eu vou colocar um caso prático para vocês aqui agora sobre essa situação de dar abertura para a família, que eu estou vivenciando na minha prática. Uma escola veio me pedir ajuda com um autista e me mandou um vídeo. E aí, olha o relato da escola, que no ensino remoto, no ensino online, ele tem muito mais atenção do que quando ele vai no presencial. Eu pedi para assistir o ensino remoto dessa criança. No ensino remoto dessa criança, ele tem um avôzinho dele, que fica do lado dele, e entende perfeitamente a linguagem dele. Por isso que no ensino remoto, ele presta tanta atenção. Não é hora de dar voz para esse avô? Não é hora de entender o que é que esse avô faz para aquela criança ficar tão atenta no ensino remoto? E aí eu estou dizendo uma coisa que eu vivi. Ele fica realmente muito atento. E aí, eles também filmaram para mim ele na escola. Sabe como é que a professora lida com ele? A professora lida com ele da seguinte forma: ele estava sentado numa cadeira, uma cadeira de braço. Essa professora estava contendo o corpo dele, sem deixar ele se mexer muito daquela carteira, pedindo para ele fazer um ditado, segurando a mão dele. Esse menino estava quase surtando. Eu tenho certeza que esse avôzinho, se ele assistisse o vídeo que eu assisti, ele ia falar para a professora: professora, não faz isso. Não contenha ele nessa forma, nesse espaço tão pequeno. Não pegue nas mãos dele dessa forma. Porque esse avô e essa mãe conhecem muito bem como é que eles conseguem que aquela criança fique atenta. Então, dê voz para essa família. Ouça essa família.
Faça listas junto com essa família, para que você possa compreender um pouquinho mais a tua criança autista dentro do ambiente escolar e possa trazer os pontos positivos que essa família está te trazendo. Tá? É claro que essa família também tem pontos negativos, muitas vezes, que ela precisa de orientação, né? Mas traga, ouça, abra as portas para essa família, sem julgamentos, sem pré-julgamentos, porque não é fácil ter um autista em casa, como não é fácil ter um autista na escola. Mas em casa eu posso afirmar para vocês que também não é fácil. A minha querida amiga, querida doutora Ângela, está aqui de mãozinha levantada. Então, eu queria primeiro cumprimentá-la, seja bem-vinda, e queria dar a voz para que ela possa, a manifestação da mãozinha levantada dela. Eu estou muito feliz com a fala, muito pertinente. Oi, Monique. Oi, querida. Tá boa. Tudo bem. Muito feliz. A sala lotada, 247 pessoas. 251. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Opa! Muito feliz e que realmente a gente precisa acolher nem só os autistas, mas todos atípicos e típicos. Nós precisamos de uma educação que compete a todos, para que não haja diferença. Quando nós entendermos o caminho, uma forma onde todos serão beneficiados, inclusive com a parceria das famílias, aí nós teremos educação para todos e aprendizagem individual. Então, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo pela educação e por tudo mais. Gratidão de todo o coração. E olha só, esses eventos só estão acontecendo por causa dela. Saibam disso. E eu digo assim, de verdade, que essa mulher não para. 1 minuto, ela não para. E esses eventos estão aí acontecendo graças à doutora Ângela, que tem tido a garra de manter eventos como esse que a gente está aqui assistindo. Obrigada, Ângela, mais uma vez. Beijo. Então, vamos continuar aqui? Nós temos, depois nós vamos trabalhar com 3 pessoas que estão também com as mãos levantadas, tá bom? Tá bom. Prometo parar, já, tá bom? Então, vamos lá. Falamos de abertura para a família. Avalie e planeje os ambientes adequados. A gente acabou de passar por um slide falando que, naturalmente, o ambiente escolar já não é um ambiente que favoreça a nossa criança com autismo. Planeje os ambientes. Você tem uma sala que tem menos barulho dentro da tua escola? Escolha essa sala para a tua criança com o transtorno do espectro autista. Planeje esse ambiente estrategicamente, estude o seu ambiente para receber essa criança, né? Intervalos. Que assim, a gente tem tão pouco tempo, né? Porque são tantas situações marcantes dentro de uma escola que você precisa afastar essa criança com autismo, porque ele precisa se sentir num ambiente seguro e confortável. Se ele tem uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, dependendo do ambiente que você está propiciando, ele já não está à vontade. Eu tive uma escola aqui em São Paulo que ela tinha várias unidades. E ela tinha uma unidade que eu brincava que era uma unidade mais urbana, né, que era uma unidade no bairro. E ela tinha uma outra unidade que era uma unidade que era uma unidade um pouquinho mais afastada, e que tinha muito mais verde, muito mais silêncio. Quando eu fui observar um paciente meu autista, a primeira coisa que eu perguntei, ele pode mudar de unidade? Vamos para a unidade mais tranquila? Né? Então, essa foi a primeira situação que a gente já conversou. O ambiente precisa ser cuidadosamente estudado, tá? Avalie as prioridades. A Clécia passou por um slide onde ela deu os níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, de apoio, né? Dos graus do autismo. Avalie as prioridades. Avalie desde aptidões mais básicas, como, por exemplo, a prioridade para aquele aluno autista é ele entrar na sala de aula. Porque ele não consegue nem entrar na sala de aula, ele não consegue participar daquele grupo. Ele não se sente pertencente àquele grupo. É uma criança que chora para entrar na sala. Então, essa é a prioridade, que ele se mantenha na sala de aula. Vamos estudar como é que a gente consegue fazer isso?
O que está incomodando aquela criança naquela sala de aula que ela não consegue? Então, a prioridade dela naquele momento é essa? A gente tem que elencar prioridades diante da funcionalidade daquela criança. Porque, às vezes, ele tem situações tão delicadas, ele tem um desajuste de percepção sensorial, tamanho naquele ambiente, que está inviabilizando até a ida dele até a escola. E a gente precisa descobrir por quê. E isso requer diagnósticos, requer método e requer meios para isso. Mas muitas vezes você precisa ter essa percepção. Porque essa criança não está nem indo à escola, ela não consegue ficar na escola. Então, qual é a prioridade? A prioridade é que ela entre na escola. A prioridade é que ela fique na sala de aula. Né? Então, assim, controle de expectativa é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Quem trabalha com crianças com necessidades específicas, com o transtorno mais específico ainda, o autismo, que a gente está conversando sobre ele aqui, controle as suas expectativas. Às vezes não é um momento ainda de habilidades acadêmicas. Ele tem necessidades anteriores. E você vai ter que ter isso no teu planejamento. Trabalhe com redes de apoio. O autista, normalmente, ele tem uma rede à volta dele. Ele tem uma fonoaudióloga que atende, ele tem uma psicopedagoga que atende, ele tem um suporte médico. Vocês sabem que 85% dos autistas apresentam de 2 a 5 comorbidades, como hiperatividade, como transtorno opositor desafiador, compulsivo, como enurese. Às vezes ele faz xixi na calça ainda. Né? Distúrbios alimentares. E ele requer um acompanhamento médico. Ele requer um acompanhamento de terapeutas. Esses terapeutas e esse médico, ele precisa estar em consonância com a escola. Vocês precisam ouvir os profissionais da saúde. Tem que ser um apoio conjunto. Quantas vezes eu vou até uma escola com um autista de nível 3, que está começando uma situação com a fonoaudióloga de comunicação alternativa, e a fono usa determinadas pranchas, determinado programa para comunicação alternativa, e a escola não sabe que ela usa, e não usa. Isso não pode acontecer. A parte de comunicação, o que é usado no consultório, a fono tem que orientar a escola, para que a escola também use para se comunicar com aquele aluno. Então, essas redes de apoio, elas são valorosas, elas têm que ser valorizadas, vocês têm que trabalhar com rede de apoio. Tá? É claro que cada macaco no seu galho. Você tem que ouvir a rede de apoio, mas você tem que ter formação aqui para lidar com essa criança pedagogicamente. Tá? Então, essa é uma situação que a gente também tem que ter claro. A gente não pode ficar totalmente dependente da saúde. Então, essa é uma situação que a gente precisa ter em mente. Nós temos uma formação e essa formação tem que ser também especializada. Tá? Então, eu diria que flexibilização é a palavra-chave dentro do transtorno do espectro autista. Quando eu falo aqui em flexibilização, eu estou falando ainda numa flexibilização onde a escola tem que estar flexível para mudar horário. A escola tem que estar flexível para mudar método. A escola tem que estar flexível para ter instrumentos adequados para entender as necessidades daquela criança autista. Né? E aqui é um ponto que eu jamais poderia deixar de falar. Eu hoje valorizo demais trabalhar com as redes de interesse do aluno. Redes de interesse para o transtorno do espectro autista, ela é fundamental. Ela torna o ambiente educacional aprazível para a aprendizagem. Né? E aí eu entro na definição da adequação, que eu não tinha entrado até então. O que é adequar? O que é uma adequação curricular? Uma adequação curricular é você adequar conteúdos e atividades, não só, bem como todo o entorno desse aluno com as redes de interesse dele. Se uma criança adora carros, por que é que a gente não vai ter o espaço que ela senta na escola decorado com carros? Para que ela tenha o interesse de ir até aquele local e sentar naquele local. Por que nas atividades dela não existem os carros que ela tanto ama? Isso é rede de interesse. Do ponto de vista neurobiológico, você está organizando esta criança
do transtorno do espectro autista. Você está agindo numa relação, que eu amo falar sobre essa relação, que é sistema límbico e região pré-frontal. Muitas vezes o funcionamento executivo dessa criança está totalmente desorganizado. E ele está deixando o sistema límbico dominá-lo. Eu vou contar aqui uma história para vocês hoje. Rede de interesse. Eu já consegui trabalhar e ter a porta de entrada para o autismo com as redes de interesse de uma criança. Prestem bem atenção nessa situação de redes de interesse. Alguém entrou com uma apresentação. Aremita. Aremita, por favor, meu bem. Você clicou em algum lugar específico. Para o teu compartilhamento, que você entrou num lugar específico aí. A gente está vendo toda a tua tela, Aremita. Se você puder, na realidade, digitar na setinha para cima, parar o compartilhamento, porque eu acredito que você tenha bloqueado a minha tela, né? Sim. Acho que a sua bloqueou, não está aparecendo não, Rosana. Monique, sabe o que você faz? Eu acho que ela tem que sair, não? Tira a Aremita da reunião, pede para ela voltar. É o único jeito, né? Aremita, você tem que, por favor, querida, você vai ter que sair um pouquinho, tá? Daqui a pouco você retorna. Isso, porque aí ela retorna sem compartilhamento, Monique. Cadê ela aqui? Meu Deus do céu. Isso acontece demais. Isso é, na realidade, o ensino remoto, gente. É isso aí. Aremita, você tem que sair, eu não consigo. Você tem que sair, Aremita. Vou te dar uma... Enquanto ela está falando, podia ir dando uns exemplos, porque senão vai gastar o tempo. Sim. Deixa eu só dar uma dica aqui para Monique. Monique, entra em todos os participantes, vai até o nome dela, que no nome dela, nos 3 pontinhos, você consegue remover. Tá bom. Tá bom? Enquanto isso, eu vou continuar, tá bom? Vocês não estão vendo o slide, mas eu vou falando aqui com vocês, tá bom? Então, rede de interesse. E eu vou contar uma história para vocês hoje sobre rede de interesse, lá na frente, tá? Flexibilização. Aí a flexibilização, ela também entra em flexibilização curricular. Um currículo, ele não pode ser estático. Ele tem que ser dinâmico. Ele jamais pode ser engessado. Então, a flexibilização curricular, ela entra nesse sentido dos professores entenderem que eles precisam ser flexíveis na sua forma de ensinar, na sua forma de apresentar o conteúdo. Então, essa é uma situação que envolve tanto fatores metodológicos como curriculares. Se aquela metodologia não dá certo para aquele meu aluno, eu vou mudar, eu vou trocar, né? Então, essa é uma situação que a gente tem que ter em mente, tá? Adaptar conteúdos e atividades de acordo com as possibilidades e as singularidades dos nossos alunos, sempre considerando que ele pertence a um grupo. Então, essa é uma frase que eu não quero que vocês esqueçam. Não adianta você ter uma criança do transtorno do espectro autista, que ela... Aí eu vou entrar com uma história prática, que na realidade, eu vivi essa situação. Ah, tá. Okay. Agora... Ok. Minha tela está visível de novo, né? Sim. Está visível de novo? Tá bom, tá? Então, eu queria falar para vocês um pouquinho dessa situação de adaptar conteúdos com senso de pertencimento. Eu fui chamada numa escola para dar uma assessoria para uma criança também autista. Eu cheguei nessa escola, imaginem a cena. Uma sala de aula naquele formato de carteira, atrás de carteira. Lá no fundo, coloca a tela cheia, está a tela cheia. Tá, né? Tá, está, tá? A tela da... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar a compartilhar. Porque... A sua apresentação não está compartilhada, não está grande, está como se você tivesse uma janelinha pequenininha à parte. Perfeito. Tá, peraí que eu vou retomar a apresentação. Retomei. Isso, e agora eu coloquei na... Pronto? Pronto? Ok. Ok. Então, vamos voltar para essa história aqui que eu vou contar para vocês. Aí eu cheguei na escola, a nossa criança do transtorno do espectro autista, que era do nível 2, a sala de aula toda
estava discutindo, lendo o texto da Galinha Ruiva. A nossa criança autista, ela estava numa mesa, lá no fundo da sala, com uma mediadora, contando tampinha de garrafa PET, com a justificativa de que estava num conteúdo de matemática. Então, essa mediadora pegava na mão do autista e fazia ele separar as tampinhas de garrafa PET. Esse autista estava extremamente agitado, começando a sangrar os dedos, porque ele começou a retirar a cutícula dele, cada vez mais agitado, e com a cabecinha assim, ó, olhando para todos os amigos, fazendo o texto da Galinha Ruiva. Isso é um processo de exclusão. Isso é um processo de segregação. Onde eu tenho uma sala de aula inteira, num formato, e uma mesa enorme lá atrás, com uma criança com conteúdo completamente aquém. Isso não é uma adaptação com responsabilidade, isso não é senso de pertencimento. Eu pertenço àquele grupo, eu tenho direito de pertencer àquele grupo. Esta mediadora, coitadinha, eu lembro até hoje dela, uma menininha de 17 anos de idade, tadinha, nem ela sabia o que ela estava fazendo ali, né? Quanto mais ser formada para lidar com um quadro tão complexo como aquele que estava ali, estava se vislumbrando na frente dela e perto de um surto, né? Claro que eu estava como convidada ali, naquele momento que eu vi que aquele garoto ia realmente evoluir para um surto, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão no ombro da mediadora e abaixar no ouvido dela e perguntar para ela, me diz uma coisa, o que ele adora fazer? Imediatamente ela me respondeu, ele adora pintar com tinta guache. Eu perguntei para ela, você tem tinta guache aí? Ela falou para mim, eu tenho nesse armário aqui do teu lado. Eu falei, por favor, então você pode pegar a tinta para ele? E comenta com ele que você vai pegar a tinta para ele. E ela falou para ele, eu vou pegar a tinta para você, você quer? Na hora ele parou, já de se morder e de tirar a cutícula, ela pegou o guache, ela dispôs uma folha na frente dele, uma cartolina, e ele começou a pintar com toda a força, com guache. O que ele estava fazendo ali? Ele estava se organizando. Ele pegou uma coisa que ele gosta e começou na realidade, a se organizar. E o que eu conversei depois com essa mediadora e com essa escola? O que era para estar acontecendo naquele momento? Aquele menino era para estar sentado lá na frente, perto da professora, com o texto da Galinha Ruiva apresentado para ele num outro formato. Num formato mais flexível, num outro formato que não o dissertativo. Se ele gosta tanto de guache, por que ele não estava pintando uma sequência lógica da Galinha Ruiva? Ali perto da professora, para que ele estivesse também entendendo o texto da Galinha Ruiva. Então, percebam, isso é ter senso de pertencimento. Nós precisamos que as atividades que estão sendo dadas para os outros alunos sejam valorizadas para todas as crianças dentro da sala de aula, independente do que essa criança possa vir a apresentar. Isso é senso de pertencimento. Né? Ela não dá conta, eu estou dando divisão, ela ainda faz subtração, ela ainda faz adição. Tudo bem, mas ela também está fazendo conta. Apresente a adição num outro formato, mas ela também está fazendo conta. Você não pode deixar essa criança com uma situação que não tenha nada a ver com o que está sendo dado na sala de aula. Porque ela pode ser autista, mas ela não é burra. Ela sabe que ela está excluída daquele espaço. E isso gera um sofrimento muito grande. Então, senso de pertencimento. A adaptação é vinculada ao coletivo. A adaptação curricular não é individual, ela é vinculada ao coletivo. Se você não tiver uma adaptação curricular que esteja vinculada ao coletivo, você não está adaptando. Tá? Então, essa é uma situação muito importante. E, infelizmente, no nosso país, falta monitoramento, faltam métricas, faltam protocolos, faltam metas e faltam objetivos. Dito que o PEI não é uma prática. Né? Então, não é uma prática. Hoje a gente luta para implantar o PEI. E muito pouca gente sabe fazer.
Ele não é uma prática. Quando a gente fala, mas essa criança não, é elegível um PEI para ela. Você já esgotou todos os recursos pedagógicos? Muitas vezes o professor não sabe nem sobre o que você está falando. Como eu esgotei? Eu esgotei o quê? Né? Então, é ter instrumentos para isso. E agora, rapidamente, que eu sei que eu já estou com meu tempo, assim, mais do que ultrapassado, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a metodologia CDRA, que é a metodologia que a Clécia iniciou todo o processo da fala dela. Essa é uma metodologia que eu tenho a satisfação, o prazer de poder dizer que eu sou autora dessa metodologia, que eu trabalho nela há mais de 8 anos, que essa metodologia iniciou com o processo da minha filha. Minha filha tem deficiência intelectual, não respondia aos processos dentro da escola, do ambiente educacional, não realmente não estava tendo a oportunidade de ter o direito de acesso ao currículo. E não só por causa dela, mas por conta dessa minha inquietação do professor não saber lidar com o grupo heterogêneo, é que, na realidade, eu acabei trabalhando muito em cima deste desafio, trabalhar com o grupo heterogêneo. E assim nasceu a metodologia CDRA, que ela é pautada em 3 pilares. O primeiro pilar é formação, então a gente faz com que os professores, os profissionais da saúde, passem por um grande processo de aprimoramento, de formação, aonde nós temos oficinas que a gente rebaixa o funcionamento executivo dos professores e submete eles a uma prova sem adaptação e outra com adaptação. Eu diria para vocês que é uma oportunidade e uma vivência que se destaca dentro da nossa metodologia, porque os professores, quando chega no autismo, e a Clécia passou por isso, né? Quando chega no autismo, os professores falam assim, meu Deus, é isso que ele sente? Eu fazia isso com ele. E aí a gente consegue sensibilizar o professor, para mostrar para ele que adaptação não é facilitação. Adaptação é direito de acesso ao currículo. É direito de acesso à educação. Isso é uma adaptação com responsabilidade. Então, esse é o nosso pilar número 1. O nosso pilar número 2, a gente tem um protocolo validado, que nós, pais e professores, respondem a esse questionário, e aí é o momento que a gente conhece muito bem o aluno, porque a gente traça todo o desenvolvimento neuropsicomotor dele, conhecemos a parte orgânica, a parte ambiental, a parte emocional e a parte cognitiva, e os professores recebem um resultado através desse protocolo, que organiza a sala de aula dele em 4 níveis diferentes de aprendizagem. Então, o professor começa a ter uma gestão sobre o seu grupo heterogêneo, com métrica, com planilhas. Então, o professor começa a conhecer que dentro daquela sala de aula, ele tem um grupo com aprendizagem regularizada, que dá conta de tudo que ele ensina. Ele tem um grupo que tende a ter dificuldades escolares, defasagens educacionais. Ele tem um outro grupo que tende a transtornos funcionais. E aí a gente fala do TDAH, da dislexia, do autismo sem deficiência. Ele tem um outro grupo que é da tendência ao déficit intelectual, que também tem o autista aí, no espectro com deficiência. Então, o autista, ele é contemplado dentro do espectro, né? E não isoladamente. E o nosso pilar número 3 é quando a gente forma o professor e fornece modelos para que ele consiga adaptar material para os grupos que foram mapeados. Então, o professor, ele passa a não ter mais aquela situação, chegou um TDAH, como é que eu faço? Trabalha com material do grupo laranja. Chegou um disléxico, como é que eu faço? Trabalha com material do grupo laranja. Chegou um autista com deficiência, trabalha com material do grupo vermelho. Então, assim, é a adaptação na prática, é a adaptação concreta, né? E aí, aqui tem o espectro do TEA, mostrando que dentro do CDRA, dentro da metodologia, ele é respeitado, porque a gente contempla ele tanto no grupo laranja, como a gente contempla ele no grupo vermelho, tá? Eu já vou responder sobre cursos, tá bom, gente? E aqui, eu queria rapidamente que vocês conhecessem um pouquinho. Hoje não dá tempo de eu apresentar os resultados do meu piloto, mas a gente vai ter essa oportunidade, se Deus quiser, porque hoje o meu foco era mostrar para vocês que existe adaptação curricular com ciência, embasada, né? Então aqui eu queria mostrar para vocês que eu comecei com provas,
para que eu pudesse explicar para o professor as estratégias de adaptação curricular, eu pegava as provas originais do professor e transformava ela para crianças com dificuldade, para crianças com transtorno e para crianças com deficiência. E o professor, ele foi... Opa, tem uma criança aí, tem um fofo aí dizendo. E o professor, ele começou a perceber que o material que ele tem em mãos, a gente não trouxe nada de novo. O material do dia a dia dele, que ele é cobrado do conteúdo programático, era transformado em outros 3 materiais, apenas com modificação na forma e não no conteúdo. E que ele podia atender ao grupo heterogêneo dele, independente do laudo. O laudo só vem para aprimorar todas essas práticas, vem nos ajudar, vem fazer com que a gente entenda muito mais as atividades. Mas o professor está munido. Ele sabe muito bem o que ele tem que fazer, né? E aí eu tenho aqui um modelinho de um exercício original do professor, né? Ele transformado para quem tem dificuldade, ele transformado para quem tem transtorno e ele transformado para quem tem deficiência. É claro que aqui eu não tenho tempo suficiente para mostrar para vocês que aqui autorregulação e funções executivas estão todas trabalhadas. Isso é adaptação curricular com ciência. Quando você pergunta para mim, aqui eu trouxe até assim um cuidado, né, para vocês tomarem cuidado. Cuidado por aí, quando vocês ficam ouvindo dicas de adaptação curricular, quando vocês ficam recebendo guias, dicas, cuidado, isso não é ciência. Né? Eu tenho até aqui que eu gosto de ilustrar essa situação, né? Tem 2 professorinhas aqui, uma cochichando no ouvido da outra, né? Para alunos que não derem conta, use uma fonte maior, ok? Isso é fofoca. Isso não é ciência. O que o cientista diria? O cientista diria: após uma testagem em uma amostra brasileira envolvendo 2.500 crianças e, segundo a literatura, as fontes Calibre e Arial demonstram maior legibilidade para alunos com dificuldades ou déficit de aprendizagem. Segundo Lund, legibilidade é um termo que vem sendo utilizado para mensurar velocidade de leitura, visibilidade, percepção de letras ou palavras. Eu testei no Brasil, num número N de amostras, e publiquei dizendo: estas fontes funcionam. Isto é adaptação curricular com ciência. E nós precisamos cada vez mais de adaptação curricular com ciência. Né? A Josiane colocou: professora, faça essa adaptação, mas preciso de mais formação. Tenho certeza, Josiane, você precisa de ciência. Porque a adaptação curricular no Brasil, muita gente assim realmente fala: eu faço, mas eu faço... Só um minutinho, por favor, tá? Um minutinho. Desculpa, caiu uma situação aqui que eu tive que pegar, não teve jeito, tá? Então, isso é adaptação curricular com ciência, né? Mas não se tem apoio, né? Nós não temos políticas públicas que valorizam a adaptação curricular com ciência. Se eu disser para vocês, e sem nenhuma demagogia da minha parte, eu acho que a Clécia me conhece bem, sabe disso, muita gente aqui me conhece. Esse livro aqui, A Cada Um Que é Seu, e o nosso, eu tenho um aluno autista, que é o que a gente está divulgando agora no evento, que tem um capítulo que tem a metodologia CDRA, eu diria que, assim, com muito orgulho eu digo para vocês, o A Cada Um Que é Seu é a primeira publicação científica de adaptação curricular no Brasil. São as únicas técnicas que têm amostragem, que têm publicação e que têm validação. Então, por favor, procurem adaptação com muita responsabilidade. Vocês têm um QR Code aqui, que se vocês apontarem a tela do celular para esse QR Code, vocês vão conhecer um pouco mais sobre a metodologia CDRA. Mas eu vou fazer o seguinte, eu já estou com o tempo estourado, eu vou contar uma história para vocês que eu queria contar, e eu já volto para o QR Code, tá bom? Qual é a história que eu queria contar para vocês? Uma das histórias que mais me emocionou dentro de toda essa minha trajetória. Eu fui, como sempre, eu sou chamada em inúmeras escolas para atender os casos mais difíceis que vocês podem imaginar. Eu acho que ultimamente eu ando conhecida nesse sentido, né? Encrencou, chama a Rosana, né? É bem engraçado até isso para mim, mas é muito real e muito gratificante.
eu fui chamada por uma professora e ela falou para mim assim: estamos com um desafio muito grande. Eu tenho uma criança aqui, nível 1 de autismo, hein? Mas eu sei que ela dá conta do conteúdo, mas eu tenho um problema muito sério. Na hora da prova, nós formamos uma rotina para ela que ele tem que sair da sala para fazer prova, senão ele surta. Então, chegou no momento prova, eu falo prova, ele já começa a ter movimentos estereotipados e a gente tem que tirar ele da sala. Rosana, o que eu faço? Porque eu preciso trazer ele para o grupo. Qual foi a minha pergunta? Que eu espero que isso fique aqui para vocês hoje. Minha pergunta para ela foi: qual é a rede de interesse dele? Ela falou para mim: eu não sei. Eu não sei a rede de interesse dele. Eu falei: então você vai me fazer um favor, você vai descobrir. Eu quero aquela coisa que brilha os olhos dele. Você me descubra o que brilha os olhos dele. E ela voltou uma semana depois falando para mim: ih, Rosana, o que brilha os olhos dele é uma encrenca para nós. Eu falei: por quê? Ela falou assim para mim: o que brilha os olhos dele é sangue, é foice, é morte, é túmulo. É muito complicado, ele gosta de coisas muito, muito mórbidas. Aí eu falei para ele: se ele gosta, é o mundo dele, nós vamos ter que entrar no mundo dele. Aí eu perguntei para ela: qual é a próxima prova que ele tem? Semana que vem ele tem uma prova de língua portuguesa. Aí eu ajudei ela a fazer a adaptação da prova com todas as técnicas da metodologia, que as técnicas da metodologia estão pautadas em recrutar o funcionamento executivo dele, mas eu fiz, além de uma adaptação, eu fiz uma adequação. Qual era a adequação que eu fiz? Os monstros, a foice, a faca e o sangue conversando com ele. Porque se era o que ele mais gostava, era como eu ia conseguir organizar o sistema límbico e o pré-frontal dele. Ele só ia trazer o funcionamento executivo, o pré-frontal dele à tona, se eu organizasse a parte límbica dele. Eu tinha que trocar esse funcionamento, porque ele estava surtando, porque o emocional, o límbico estava se sobressaindo. E aí, fizemos uma prova para ele de língua portuguesa, com tudo que ele mais gostava. Vocês sabem qual foi o resultado? A professora entrou na sala de aula, chegou perto dele e não falou que tinha prova aquele dia. Pegou a prova que nós adaptamos, colocou na frente dele. Sabe o que ele fez? Na hora. Ele olhou para tudo aquilo, olhou para a professora e fez: Pro, você fez isso para mim? Olha o afeto. Olha a afetividade envolvida na adaptação curricular. A adaptação é afeto, é puro afeto. Eu sei que os olhos dele encheram de lágrimas e o da professora também. E ele respondeu para ela: eu fiz isso especialmente para você. Esse menino não olhou mais para o lado. Ele fez toda aquela atividade e tirou 8. Não teve nenhum momento que ele parecia surtar. A partir daí, a professora conseguiu devolvê-lo para dentro da sala de aula. E começou, na realidade, a ter as adequações temporárias, até que ela falou para ele: agora você está craque em tudo. Então, os monstros vão dar uma volta, eles vão sair um pouquinho, tá bom? E aos poucos ela foi retirando, porque a adaptação curricular não é eterna. Você tem que ter meta e objetivo. E essa criança tem que sair do processo. E eu fiquei sabendo, no final do ano passado, que o nosso menino não precisa de nenhuma adaptação mais. Então, nem em atividades e nem em provas. Então, rapidamente, eu trouxe a prova do nosso menino aqui, com o palhaço assassino conversando com ele, com a foice, com o esqueleto, com o fantasma. É claro que, assim, isso não é dica, isso é ciência. Então, eu digo para vocês, aprendam sobre adaptação curricular com ciência, para vocês saberem, cada pontinho que tem nessa prova tem um objetivo. E que, em um tempo muito curto, ele entrou na aprendizagem regularizada, no nosso grupo cinza, mesmo sendo um autista. Né? Tendo a sua vida aí, se sentindo um cidadão dentro da sala de aula, tendo direito à educação, que é isso que a gente quer, e a gente quer para todos. Né? Então eu queria fechar minha fala dizendo para vocês: adaptação curricular está vinculada ao coletivo, está vinculada ao grupo. Adequação vai muito além do conteúdo. É a personalização das atividades, das provas e de tudo que está em torno desse aluno. Né? E a rede de interesse é fundamental. E flexibilização, nenhum currículo pode ser engessado.
o currículo precisa ser flexível, precisa ser dinâmico, do ponto de vista metodológico e do ponto de vista curricular. Então, eu quero deixar aqui para vocês o nosso muito obrigada. Esse QR Code tem informações sobre o livro, tem informações sobre a metodologia, e eu queria também divulgar para vocês o seguinte: nós acabamos de fechar um curso da metodologia em São Paulo, que já está em andamento, outro no Rio, que já está em andamento, e agora nós temos um curso, dia 15 de maio, pelo Instituto Professora Doutora Ângela Matilde. Então, entrem lá no Instituto, procurem pelo CDRA, já tem todas as informações lá. Tem desconto para rede pública, tem desconto para grupo. Vocês não vão deixar de fazer o curso. Conversem com a equipe da doutora Ângela, que são... Nossa, é uma missão a educação para esse grupo. Conversem com o grupo da doutora Ângela, vocês vão conseguir. Quem sabe está inserido, e aí eu aguardo vocês no meu próximo curso, de 120 horas. Um ano, fazendo adaptação curricular com ciência. Super obrigada. Eu estou aqui à disposição. Rosana, nós temos 3 pessoas com as mãos levantadas. Vamos lá, vamos lá. É o Celso Pereira Reis, tá. Josiane Dias e Irenice Rosa Ferreira. Joia, vamos lá. Aí vocês podem se manifestar aí, quiserem pessoal. Se manifestar, abrir. Isso. Agradeço as felicitações todas aqui que eu estou acompanhando no chat. Muito obrigada. Excelente, excelente. Muito bom, muito bom. É bom a gente ouvir, Rosana, o que a gente acredita. Isso foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu não queria que acabasse, eu nem te falei nada. Porque eu achei maravilhoso. Clécia, Rosana, que delícia ouvir o que a gente acredita de uma forma muito maravilhosa, muito tranquila. Eu parabenizo vocês duas, em nome do CIESP, viu? Da doutora Ângela e da Ferraz Eventos. Eu também agradeço, uma organização impecável, né? Eu estou colocando aqui, Monique, o meu Instagram, Rosana Mendes Ribeiro Oficial. Perfeito. Acompanhem por lá, que tem bastante coisa da metodologia. E a Clécia tem um espaço também. Fala para mim, Clécia. Põe no chat. Eu vou colocar. Eu só queria falar um pouquinho antes. Assim, a Rosana não me pediu, não, mas eu sou fã de carteirinha dela. E para vocês que estão interessados em adquirir o material, façam o curso que vocês não vão se arrepender. É para a vida, é mudar a forma de trabalhar. Eu falo para vocês que eu atuo muito mais no espaço clínico do que no educacional. Mas o meu trabalho educacional, ele tem uma outra visão, outro tudo, por conta do que eu aprendi com Rosana, sabe? E, assim, a criança, no espaço, com a adaptação curricular, a gente não está facilitando para ela tirar boa nota. A gente está dando a oportunidade a ela de ser feliz, de aprender, sabe? É o que a Rosana falou, o afetivo é muito, muito, muito envolvido, e vocês vão ver isso na prática de vocês. Eu vou colocar aqui também o meu Instagram, que aí se alguém quiser trocar alguma ideia também depois, tá bom? Ó, espaço, não é erro de português não, tá, gente? É porque é no sentido de espaço e no sentido de dar passo. Espaço, aprender. Foi no chat, Clécia. Eu tô tentando colocar aqui. Foi no chat, Aqui tá tudo certo. @espaço aprender. E eu queria mesmo, Monique, agradecer também em nome do CIESP, Ferraz Eventos. Tem gente tão maravilhosa por aí, né? Doutora Ângela, Isabel, o pessoal acolhedor demais. E que venham outros eventos. E eu tenho uma situação também que vocês podem se informar lá no CIESP, viu? Eu e a doutora Ângela, a gente vai dar um mini curso dia 21 de maio pelo CIESP, à noite, de adaptação curricular. Aí é um curso bem breve, rápido, mas vai ser no dia 21 de maio. Além do curso do CDRA, que está no Instituto Professora Doutora Ângela Matilde, tá? Que bom, que bom. Então, eu agradeço mesmo, foi maravilhoso esse encontro, essa oficina, e muitas coisas que a gente vive durante o tempo de aula, de escola, de escolarização,
nós tiramos as dúvidas aqui hoje, porque foi completo, foi dinâmico e foi informativo. Muito obrigada pela parceria, pelo contato, pela bela orientação e aula. Adoramos. Eu que agradeço, Monique, agradeço a tua acolhida. Eu posso tirar uma foto, gente? Tira Posso? foto. Tira, irmão. Deixa eu parar de compartilhar aqui, deixa eu tirar uma foto. Isso, que aí vai aparecer todo mundo. Vamos lá? Vamos. Que aí a gente posta hoje, né, em agradecimento ao CIESP, que está oportunizando essa... Coloco sim, pode deixar. Tá? Me marca lá. Isso. Pode deixar. Foto tirada, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada, gente. Vejo vocês. Posso fazer a última propaganda? Pode, Eu e a doutora Ângela, no meu canal do YouTube, que é Rosana Mendes Ribeiro, a gente está fazendo o plantão da inclusão a cada 15 dias, para vocês, aberto, para tirarem dúvidas. Então, dia 28, a semana que vem, tem plantão da inclusão no Rosana Mendes Ribeiro, no YouTube. Se inscrevam lá, tá bom? Rosana, pode entrar, fazer pergunta, a gente está interagindo com os professores, tá bom? Rosana, os meus alunos estão perguntando se eles podem ter acesso a essa gravação, porque a aula deles foi agora assistindo a live. Pode, né, Monique? Pode, vai ficar, né? A gravação fica disponibilizada pelo YouTube e pelo CIESP. No mesmo link que usou para entrar, não? Não, pelo YouTube, né, do CIESP. Fica lá, disponibilizado. Você pode mandar para mim depois? Posso mandar depois, eu vou verificar aqui. Porque nós temos 3 oficinas nesse momento. Tá bom, eu vou 3. Elas vão estar todas disponibilizadas lá. Obrigada. Pessoal, obrigada. Beijo a todos. Bom final de semana. Obrigada pela presença, tá bom? Beijo, Clécia. Beijo, Monique. Beijo, querida. Foi um prazer enorme conhecer vocês duas. Excelentes. Eu estou apaixonada. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Eu vou sair depois, que eu vou fechar isso aqui. Professora, boa tarde. Eu posso fazer uma pergunta? Boa tarde. Nós temos outras salas, viu? E dia 30 nós temos mais evento, tá bom? Tá. Pois não, Anderson. Anderson Lopes, pode falar. Então, lá nas especificidades do curso, está dizendo que nós teríamos, acho que é até às 21 horas, se eu não me engano. Teria o quê? Lá nas especificidades do curso, nós teríamos, no final do curso, 15 horas cumpridas, né? Então, hoje foi 1h30. Então, no caso, termina aqui, é isso? Não, agora essa sala fecha agora, né? Ela fecha exatamente daqui a 1 minuto, né? 17h45. Então, nós estamos 17h44. Você tem outras salas em andamento aqui no CIESP. Tá bom, Anderson? Então, essa é a 3ª oficina, nós temos a 4ª oficina e parece que tem outras. E aí, dia 30, nós retomamos tudo isso com mais um curso e outras salas. Esse curso aqui, essa oficina, fica gravada aqui no YouTube do CIESP, tá bom? Fica gravado para você. E a respeito dessa questão sua, muito particular, da empresa, eu não sei te responder. Mas o certificado você vai receber, você tem que assinar a lista de presença que está aqui no chat, que eu já coloquei 2 vezes. Assina, completa a lista de presença que você vai receber o seu certificado, tá bom? Tá, joia. Então, no caso dia 30 também, tem que se atentar à questão da lista. Dia 30 também. Participa, Anderson. Obrigado. De nada, tudo de bom, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Gente, vamos fechar a sala. Oi, Anderson, pode falar. Não, é a Andréia que está falando. Ô, Andréia Souza, pode falar, por favor. Mas também tinha que ter assinado da aula anterior, né? Do dia anterior. Não, aqui só tem uma sala. Eu estou na sala 3, oficina 3. Eu digo assim. Eu não tive sala anterior. Você que passou pela sala anterior, não foi, não, Andréia? Eu estou nessa sala, e a lista dessa sala está aqui no chat, tá bom? Não, eu digo o seguinte, para conseguir o certificado,
precisa assinar a lista dos 3 dias de jornada. Perfeito. Que foi dia 16, né? 22 e 30. E dia 30. Perfeito, André, é isso aí, verdade. Que dá 21 horas, né, de carga horária. Perfeito. Obrigada. Isso mesmo. Essa aqui, desse dia, está disponibilizado aqui, tá bom? Foi um prazer, Andréia. Obrigada. De nada, tudo de bom. Gente, eu vou fechar a sala, tá bom? Grande abraço para vocês. Dia 30 nós estamos de volta. E ainda temos hoje outras salas disponíveis, tá bom?